sem ter usado pessoas humanas. Então ele não precisa de nós para nada. Mas pode fazer coisas. Antes de nós começar, esse grupo aqui está sabotado. Não, mas eu sei. Não, sim, já calamos. Primeiro ponto. Irmão, levado ali, quase daqui foram totalmente sem contexto bíblico. Primeira coisa a se entender é que Deus, quando aparece a Jó, ele faz uma questão bonita. Onde estavas quando criei tudo isso? Onde estavas quando criei tudo isso? Deus faz essa questão a Jó. Segundo ponto, Deus não nos precisa para nada, porque existe um atributo de Deus. Você complicou. Deixa o irmão terminar. Não, você deixa eu mandar a bola aqui. Vamos falar de fundamentos bíblicos. Vamos falar de fundamentos. Irmão, pode mandar a bola aqui, eu vou começar. Ok. Eu já termino. Da Sônia que estava falando, agora passamos para a Sônia e Matheus. Obrigado. E depois trabalhar com a Lua. Pode me mandar. Vai lá. Já? Ela não vai começar, tem que passar mesmo. Não vou começar. Ela não vai começar. Obrigado, sim. É assim, acho que os irmãos aqui estão fazendo confusão sobre Deus precisar ou não precisa. Deus não nos precisa no sentido de ele ser Deus, percebe? Agora aqui vai o fundamento bíblico, né? No livro de João 3,16 que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira. É isso que o São Paulo estava a dizer, ou a dizer também. Se Deus na verdade não nos precisasse, por que ele criou o mundo, nos mandou e fez com que tirasse o povo de Israel daí para ir para aqui? Por quê? Porque Deus tem um propósito para conosco. Outra coisa, esse aqui está também no livro de Efésios, no seu capítulo 2, versos 10 também. Agora, como é que é? No Atos 17, 24 a 25, ele diz que Deus é completo em si mesmo. Que significa que nós não acrescentamos e não diminuímos nada em Deus. Tem aquele louvor que diz: se Deus quiser, Deus se pode se fechar e tudo isso. Deus não nos precisa. Como Deus, ele não nos precisa. Mas ele tem um propósito para conosco. E por ele saber que tem um propósito para conosco, nos ama, daí é que ele pega, levanta algumas pessoas que lhe descapacita para poder fazer uma ou outra coisa. E porque também os irmãos estão a dizer que não tem sentido. Nós sabemos que Deus que nós buscamos e acreditamos é um Deus ciumento. Se assim fosse, Deus não ia ficar, a palavra não ia dizer, não fazer outros deuses, ou não ter outro Deus a não ser eu. Né? Por que Deus se revela com o povo quando as pessoas ficam a adorar outros deuses? Se ele não nos precisa, Deus precisa da nossa adoração, sim. Mas Deus não precisa da nossa adoração para ele ser continuar sendo Deus. Mateus, continua. Ainda não terminou nosso minuto. Amém, amém, amém. Irmãos, Para a vida na terra. O demônio não está o demônio, não vai estragar a casa. Acabou. Você acabou? Você falar? Vamos, irmão, seriedade, por favor. Era para ver apoiar. Já são 20 horas. Seriedade, por favor. Cara, só dá mais um dois. Vamos dar mais dois. Ok. Aqui, E mais uma coisa. Primeira coisa, precisamos entender, como estava a falar, existe um atributo de Deus chamado simplesmente nada mais, nada menos que a soberania. Mas tem outros que é chamado de solidão. Dentro do atributo de Deus chamado solidão, Deus é completamente feliz em si mesmo. E dentro desse atributo é onde nós encontramos explicações para trazer aos irmãos, para levar os irmãos a compreender que Deus não precisa de nada para lhe acrescer nada. Se nós falar que Deus precisa de nós, porque criou os céus e a terra e nos colocou lá, estamos a falar que Deus é incompleto. Deus não é incompleto, Deus é completo. Por isso eu comecei perguntando, vou trazendo a afirmação de Jó: onde é que tu estavas quando fiz isso, aquilo e aquilo?
Isaías 43, versículo 7. Diz assim: todo que. Na minha tradução de casa melhor. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha própria glória, e os criei e os formei. Nós precisamos entender que dali até aqui, as explicações que vocês deram enquadram-se, sabe, se enquadram fora daquilo que é o cristianismo, mas dentro do cristianismo isso não se enquadra. Por causa de quê? Porque se Deus te criou com um propósito, por que te destrói? Se Deus nos criou com um propósito, Ele não poderia nos destruir sem antes que aquele propósito se cumprisse. Nós perante Deus não temos valor. Se Jesus, que é Jesus, sendo filho dele, foi na cruz, questionou: Pai, por que me deixas aqui? E ele não foi respondido. Vou sentar. Bom, antes de dar a segunda aí, eu não tenho para brincar. Mas é que Bom, já vamos perguntar, a questão que se deve parar aqui no ar de liderança. Deus te precisa para quê e Deus não te precisa para quê? não, eu estou a entender o que eu gosto de dizer para poder. Acho que nós aqui vamos ser pessoas já ouvindo. Não, sim, pode continuar? Sim. Os irmãos estão aqui a tentar nos explicar por que eles acham que Deus não precisa de Deus. Mas até agora não nos explicaram por que Deus nos criou. Se não, o que? Já viu, Não, deixa eu terminar. Isso é lógica. Nem tudo que nós debatemos sobre a igreja, sobre a Bíblia, nós estamos aqui pelo cristianismo, ou nós estamos aqui também pela razão. Como é que Deus vai criar o que Ele não vai precisar? Se Deus não nos precisasse, Ele ia nos deixar para Satanás. Não nos deixa para Satanás por quê? Satanás também está aqui, Ele nos precisa para fazer o mal. Sim, já? É falando dos atributos de Deus, são atributos de Deus, certo? Na verdade, Deus é solidário. Quem é solidário é carente, sofre, tem falta de alguém. As pessoas não conseguem me nada. Existe a solicitude. Então. Existe a solicitude de que você é feliz com a sua própria pessoa. Deus é isso. Solicitude. Solidário. Alguém mais para falar? Certo? Então, sim. Agora, chegamos aqui que é a individualidade de Deus, não o individualismo. Deus por si só Ele consegue satisfazer, Ele consegue satisfazer, é o suficiente. Agora, Deus, sim, usa os seres humanos como instrumentos, tanto os seres humanos quanto os animais, ou se calhar uma pedra, para fazer aquilo que lhe apraz. Porém, não diante de Deus podemos ser substituídos, se Ele quiser. Se Ele quiser. Agora, o contexto de Deus ser substituído, Deus nos precisar aqui, concentra-se no seguinte fato, que Deus só nos vê como um instrumento. Agora, quanto à essência dele, como ou sem a nossa pessoa, ele pode ser ele por si só, por causa da atitude dele, também aquilo que é a individualidade dele, como o irmão estava a tentar explicar. Sim. Eu não sei se pode falar aqui, mas pode falar que isso já fez. E ao falar, não é falar. É só o que não, esse é o fenômeno nosso. Vai ter mais outro que você não. Ok? Posso? O que eu falei? O que eu falei? Sim. Vou lá na mente. Estamos confiados. Já tem mais um ponto. Mais 2 minutos. Os últimos negócios 2. Não, não é 2, esse último só. Vocês falaram aqui 4, vou vencer aqui que ela começar falando. Pode? Como é que foi? Deus nos criou porque Ele nos quer. E se Ele nos quer é porque Ele tem um propósito para nós. Amar, levar a sua palavra e outros propósitos. E se Ele tem um propósito para nós, o Pai, e se Ele tem um propósito para nós, é porque Ele, de alguma forma, tipo, Ele nos usa, né? Deus nos usa. Se Ele nos usa, é porque Ele nos precisa.
usar. Como é que eu vou precisar de uma chinela se eu não vou usar? Se eu não preciso de uma chinela, é porque eu não quero usar. Não. Se eu uso essa chinela é porque eu preciso dela, me uso, é para calçar para andar. É a mesma coisa, não está comigo. Mais alguém? Deus, Sampaio. Fecha. Fecha. Ou seja, nós somos de valor para Deus, nós somos valiosos para Deus. Sim, Somos valiosos. aí a minha conclusão é a seguinte: pessoalmente acredito no seguinte, que Deus por si só, Ele é Deus, mesmo não sendo. Porque até não estou falando com a relação com o engano. Fazendo aquilo tem todos. Então, Deus nos criamos como instrumento, repito, mas mesmo se nós formos ou deixarmos de ser, Ele vai continuar sendo Deus. Aquilo que Deus precisa, não é porque se não nos usar, se nós não ficarmos com Ele, vai existir uma tristeza dele, vai existir um vazio. Não. O irmão vai fazer dessa forma, nem acredito. Agora, o que eu não acredito. Eu queria. Até porque já ganhamos, cada uma oportunidade. Romanos 9, 20. Romanos 9, 20. E é muito bom quando está se defendendo dois contextos bíblicos. É muito bom. Diz assim: mas, homem, quem és tu que a Deus replicas, porventura, a coisa formada dirá ao que o formou, porque tu não fizeste assim? Até Deus. Existe algo que nós precisamos só parar e entender. O que nós estamos a defender e o que vocês estão a defender é nada mais, nada menos que nós queremos trazer a existência de Deus sendo Deus. E vocês estão a trazer a existência de Deus na dependência do homem. Entende uma coisa. Eu estou aqui, vivo porque fui criado. E se fui criado, tenho que viver. Mas existe um propósito do Criador para a sua criação. É que a criação tem que fazer a vontade do Criador. Mas prestem atenção. Essa vontade que eu tenho que fazer não é minha, é dele. Então entende-se que Deus, quando fez os céus e a terra, segundo aquilo que lhe apraz, Ele não fez porque preciso do homem ali para fazer aquilo que eu quero. Jesus disse assim: olha, ainda que se vocês calarem, as pedras vão clamar. Prefere dizer que como homem eu tenho uma vontade, faço e não faço. E Jesus disse que se vocês não fizerem, entende que Deus não vos precisa, porque as pedras vão adorar. Se você não adorar, a pedra vai adorar. Então prefere dizer que a pedra, que é um elemento inanimado, consegue fazer aquilo que eu tinha que fazer segundo a vontade do Criador que me fez. Amém. Amém. Precisa da pedra. Amém. Não. Uma salva de palmas para você.